Boa tarde a todos e bem-vindos à terceira sessão do ciclo de encontros na Basílica deste ano pastoral. No encontro de hoje, escutaremos a palestra Entre eles, tudo era comum. Bem comum, justiça social e opção pelos pobres. E para nos apresentar este tema, temos hoje connosco o Dr. António Bagão Félix, a quem agradecemos desde já a disponibilidade para a partilha desta reflexão. O Dr. António Bagão Félix foi Ministro e Secretário de Estado em vários governos nas áreas das Finanças, Segurança Social e Trabalho. Foi também Conselheiro de Estado, Vice-Governador do Banco de Portugal e membro de órgãos sociais de várias ONG e EPSS. É também o autor de vários livros e já foi condecorado com a Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique. Agradecemos a disponibilidade em nos apresentar esta reflexão que escutaremos agora. Muito boa tarde. Antes de mais, as minhas saudações para todos vós. Para mim é uma honra estar neste encontro na Basílica. Uma saudação especial ao Sr. Dom António Marto, Eminência Reverendíssima, ao Sr. Padre Francisco e a todos que fizeram o favor de estar aqui. Espero não vos maçar muito durante os 30 minutos para desenvolver um tema que é Entre eles tudo era comum, do Atos dos Apóstolos, bem comum, justiça social e opção pelos pobres. O primeiro princípio que aqui é referido é o princípio do bem comum. O bem comum é uma noção muito intuitiva e, como é uma noção muito intuitiva, é muito difícil de definir. Em primeiro lugar, é bem que só se pode definir em relação à pessoa humana. E é comum porque deles todos podem ou devem participar. Para mim, a melhor definição é aquela que vem na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, do Concílio Vaticano II, quando diz, e passo a citar, o bem comum é o conjunto das condições da vida social que permitem tanto aos grupos como a cada membro alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição, sublinho a palavra perfeição, através de bens materiais, evidentemente, mas também bens culturais, morais e espirituais. Nesse sentido, o bem comum é indissociável da dimensão social e comunitária do bem moral historicamente realizável, que podemos definir, grosso modo, como fazer o bem, simplesmente fazer o bem. É um bem indivisível, não significa apenas o bem-estar económico, que poderia derivar de uma causa ou de uma curta visão mais histórica e materialista, não consiste na soma dos bens, interesses ou preferências particulares, não se identifica necessariamente com o interesse geral ou da maioria. Pode-se, por exemplo, votar pela cessação voluntária da gravidez e o aborto não faz parte do bem comum. Pode haver uma guerra legalmente, de acordo com o direito positivo, estabelecida conforme os cânones e nunca fará parte do bem comum, porque do bem comum só faz parte a defesa da vida e só faz parte a paz. E o bem comum implica conjugadamente uma visão personalista e comunitária. E aqui deixem-me referir o seguinte ponto. Nós estamos no mundo, somos seres humanos, e estamos no mundo segundo várias perspectivas.
A mais simples, mas também a mais biológica, é de que somos indivíduos, ou seja, somos seres irrepetíveis, com um código genético próprio, mas isso verdadeiramente não nos distingue da classificação de uma árvore que esteja aqui no recinto, ou de um animal, um cão, uma mosca, seja o que for. Também são indivíduos, são seres irrepetíveis e, nesse sentido, o indivíduo significa isso mesmo. Subindo na escala da exigência, chegamos hoje a uma noção que é corriqueira, mas que não era há 200, 300 anos, 400 anos e para trás, que é de que somos cidadãos do mundo, da polis, somos homens e mulheres da cidade. Isso significa que somos portadores de direitos e de deveres segundo o ordenamento jurídico, segundo a lei da comunidade, do país, seja do que for. Mas reparem bem, o que nos faz pessoas não é o cartão do cidadão, mas o que está para além dele. O que está no cartão de cidadão é muito importante. É o nome dos nossos pais, é algumas características pessoais e depois os códigos relativamente aos serviços sociais de que dispomos, etc. Mas, através do cartão de cidadão, não sabem se eu sou boa pessoa ou se sou má pessoa. Não sabem se tenho condições para fazer o bem ou, pelo contrário, erro muitas vezes na busca do bem. Ou seja, temos que passar ao patamar seguinte, que é o de que somos pessoas. Ser pessoas, isto é, temos sensibilidade, temos alma, temos espírito, temos coração, temos vontade. Tudo aquilo que a lei não determina, mas que a ética e a moral nos deve determinar na condução e na procura do bem. É nesse sentido que a ideia do bem comum está ligada indissociavelmente à ideia da pessoa humana, se quisermos. E por isso o bem comum é também uma categoria ética. Implica a promoção integral da pessoa. A promoção integral da pessoa. Hoje nós vivemos muito espartilhados por perspectivas económica, social, cultural, material, seja o que for, e raramente temos uma visão integral, pluridimensional, para utilizar a expressão de Caritas in Veritate do Papa Bento XVI, uma perspectiva integral, plena e total. O bem comum é também a razão de ser, ou deve ser a razão de ser, da autoridade política, que deve servir a sociedade da qual é a expressão. Portanto, o bem comum tem a ver também com o bem público, se quisermos, na sua perspectiva mais não económica, mas mais lata, mais quase filosófica. Bem, do princípio do bem comum, ressalta na doutrina social da Igreja o princípio da destinação universal dos bens, do destino universal dos bens. É um princípio pelo qual qualquer propriedade pública ou privada, sobre qualquer propriedade pública ou privada, impende o que na doutrina social da Igreja se chamou uma hipoteca social, ou seja, uma insubstituível função social, independentemente de quem é a entidade ou a pessoa que se apropria de um determinado bem. Este princípio do destino universal dos bens é um princípio fundamental, infelizmente hoje, muitas vezes, pouco concretizável. Reparem bem que, só para dar uma ideia, uma pessoa que tenha uma propriedade agrícola grande, vamos supor, no nosso país, em qualquer sítio, que que a tornou improdutiva, não faz nada nela. De facto, o seu proprietário tomou essa decisão, mas está a violar o princípio da hipoteca social da destinação universal dos bens.
Ou, por exemplo, quem tiver uma grande coleção de arte e que a entende destruir, pode-a destruir no direito positivo, mas no direito natural não deve destruir, porque aquela coleção de arte tem um proprietário, mas tem também subjacente o princípio do destino universal dos bens. Intimamente associado a estes dois princípios, o do bem comum e do destino universal dos bens, temos um princípio básico do ensinamento doutrinário da Igreja, que é a opção preferencial pelos pobres. Opção preferencial pelos últimos da escala social de um país. O que é certo é que o mundo vive hoje de aparentes antinomias. A economia versus solidariedade, a produção versus distribuição, o crescimento versus desenvolvimento. Se repararem bem, o adjetivo que se junta à palavra crescimento normalmente é crescimento económico. Mas desenvolvimento é muito mais crescimento. Por isso nós dizemos desenvolvimento humano. E essa adjetivação destes dois substantivos só por si determina que o desenvolvimento é muito mais desafiante e muito mais importante, muito mais integrador, pluridimensional do que crescimento. O que é certo é que estamos confrontados com o dualismo e manicaísmo acentuados numa sociedade bipolarizada entre vencedores e perdedores, entre pobres e ricos, entre novos e velhos, entre pessoas do litoral e do interior, entre cidades e aldeias. Estimula-se a apologia do sucesso enquanto se desdenha da compaixão por quem fracassa. Fomenta-se sem rodeios o monopólio do ter que tantas vezes esmaga a dignidade do ser. Dando, aliás, expressão ao princípio de que hoje se diz muito que eu sou o que eu tenho. Eu sou o que eu tenho. Vivemos prenhes de uma ideologia do atualismo que secundariza o tempo que está para além do dia seguinte. Ergueu-se o utilitarismo como a ética da conveniência e o egoísmo como a ética intergeracional. Convivemos com uma insidiosa métrica do valor da vida, através do qual ser velho é um problema e nascer é uma inconveniência. Exalta-se a exclusividade dos direitos, fragmentam-se os correspondentes deveres e normaliza-se o déficit de responsabilidade. Esquece que a noção de direitos humanos é ilusória quando se separa o direito do dever, que são irmãos siameses, são obrigados a viver juntos, porque não há direitos sem deveres e também não há obrigações sem direitos. Adultera-se o bem comum enquanto expressão ética e dimensão social e comunitária de fazer o bem. Desvaloriza-se a família como epicentro da educação, da solidariedade e da transmissão de vida em troca do individualismo, do hedonismo, da efemeridade até. Glorifica-se o homo económicos. Transformamos a economia de mercado em sociedade ela própria de mercado. Uma coisa é a economia de mercado, de concorrência, de capacidade de expressão do mérito. Outra coisa é a sociedade de mercado. E nós não nos devemos deixar esmagar por essa dita sociedade de mercado que tantas vezes nos envolve. Trocamos a segurança das soluções pela pressa das impressões, alimentados por uma insidiosa cultura do presentismo e do descarte, como dizia o Papa Francisco. Sacrificamos o essencial, seduzidos que estamos pela obsessão da quantidade, da pressa, da futilidade, se não mesmo da inutilidade. Como ilustrativamente nos diz um provérbio, creio que chileno, à procura de água encontramos petróleo e morremos à sede. Perante isto,
chamo a esta intervenção aquilo que São Tomás de Aquino nos diz na Suma Teológica, em que distingue os bens interiores dos bens exteriores. Ele dizia que os bens exteriores são aqueles que, quando eu reparto com o outro, fico com menos. O dinheiro, o poder, a notoriedade, o prazer excessivo, tudo isso. Os bens interiores são aqueles que, quando eu reparto com o outro, ficamos ambos com mais. O tempo, a paciência, a solicitude, a solidariedade, a caridade, a lealdade, todos os valores morais, que são aqueles que não estão no cartão do cidadão, mas que devem estar dentro de nós. Se repararem bem, a crise, para não voltar só neste século, as crises porque tem passado o mundo neste século, a crise de 2008 e depois outras mais à frente, resultam da primazia asfixiante dos bens exteriores sobre os bens interiores. Por isso, as notícias não são notícias sobre fazer o bem. São notícias quase sempre que abrem os noticiários sobre a expressão do mal e sobre a questão do poder, do dinheiro. Não há notícias sobre pobres, só há notícias sobre ricos. Não me refiro apenas a ricos na perspectiva material, nem pobres na perspectiva material, muito mais do que isso. Portanto, a questão social não é apenas estar acima ou abaixo do limiar de subsistência. Essa era a noção de pobreza que havia quando, por exemplo, há 40 anos fui secretário de Estado da Segurança Social. Há 44, melhor dizendo, 45, era uma criança. Em que, de facto, a pobreza era medida quantitativamente. Era pobre quem estava abaixo de um determinado limiar de subsistência e não era pobre quem estava acima. Hoje, a definição de pobreza é muito mais complexa. Também, em bom rigor, é mais difícil de prevenir e de combater. Mas ser pobre hoje não é apenas estar privado de bens materiais, é também estar privado de bens relacionais. A solidão, melhor dizendo, o isolamento é um dos fatores de pobreza que hoje nós sentimos. E esta cultura de pobreza é, sobretudo, uma cultura de não participação e não integração. Por isso, ela, por vezes, paira sobre os estratos médios da população. A solidão, o isolamento, o abandono, a incompreensão, a segregação, a velhice, a segmentação geracional, o desajustamento e a precariedade social e laboral, a exiguidade de saber por razões educacionais, a infoexclusão, a ruptura urbanística, o aparecimento de novas doenças, a diluição das responsabilidades familiares, a habitação degradada, a dependência dos mais velhos, as minorias étnicas, os problemas migratórios, a toxicodependência, etc, 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 é, em primeiro lugar, uma pobreza de escolhas e de oportunidades. É, em segundo lugar, um pacto forçado com a solidão, como dizia Gabriel Garcia Marques. Porque os pobres também são pobres porque não têm poder mediático, não têm muitas vezes voz. A própria rurbanização, isto é um neologismo que eu criei de algum modo para dizer que nós temos neste momento, em Portugal, estamos agora a falar em Portugal, temos por um lado as pessoas, eu vivo parte do ano no Alto Alentejo, no Alentejo profundo, não é? Onde, por exemplo, a propósito da aldeia, não é? Miguel Torga dizia que na cidade somos uma ficção entre ficções, na aldeia somos uma criatura entre criaturas. Isto é, ainda nos ouvimos ser. E o que é certo é que
as pessoas do interior vieram para o litoral e para as grandes cidades, mas as próprias aldeias do interior estão a ir para as capitais do distrito. Évora, Beja, Bragança, etc. Portanto, há duas formas deste efeito ímã provocar no isolamento e na solidão. Não sei se, só para não vos quero amassar muito, mas duas ou três notas que são impressivas, como exemplos, não é? A propósito, entre o censo de 2001 e o censo de 2021, portanto, um espaço de 20 anos, as pessoas que viviam sozinhas eram 253 mil e passaram para 1.027.000. E dessas, mais de 500 mil pessoas são pessoas idosas que vivem sozinhas. Uma notícia que há uns poucos meses me impressionou bastante e que li nos jornais, referia que em Lisboa, nos últimos 3 anos, 757 pessoas faleceram sozinhas em casa. Querem maior pobreza do que esta? E se nós fizermos a média entre 2001 e 2021, 20 anos, repito, e dividirmos por estes 20 anos o número de pessoas idosas que passaram a viver sozinhas, isto significa que, em média, 30 pessoas, 30 idosos, 30 anciãos, por dia, passaram a viver sozinhos. E depois também há a questão da família em geral, com o fator de pobreza, com todas as vicissitudes que as famílias atravessam e as dificuldades que têm. Mas ainda hoje saiu uma notícia de um estudo, de um relatório estatístico, não é? Em que diz que Portugal é o país em que nascem mais crianças fora do casamento. O país da Europa. 57% dos nascimentos no ano passado foram fora do casamento. Deixo à vossa consideração todas as questões que isto conduz do ponto de vista da vulnerabilidade da instituição familiar, que é o epicentro do amor, o epicentro do afeto e que deve ser o baluarte da luta contra as dificuldades e as supressões que todos podemos ter e sofrer. Bem, lembro-me há muitos anos de ler uma conclusão da Conferência Episcopal da Igreja dos Estados Unidos. É uma frase que eu nunca mais esqueci, que dizia que, para mim até como economista, foi uma frase que me soprou bem na cara, não é? Que dizia que a medida moral da economia é a maneira como se tratam os pobres. Esta é a verdadeira medida moral da economia. Ou, como dizia, se quisermos, um dos temas de do Dia Mundial da Paz, que dizia: se queres a paz, vai ao encontro dos pobres. Bem, perante tudo isto, eu estou só a ver se vou já terminar, porque isto o tempo passa muito depressa. Perante tudo isto, nós podemos apelar à solidariedade do ponto de vista civil e à caridade, obviamente, aqueles que são crentes e católicos. A solidariedade é proclamada urbi et orbi. Faz parte do lexo obrigatório de qualquer agente social ou político. O desgaste do seu uso, no entanto, retirou-lhe valor facial e induziu mecanicismo. A solidariedade é um princípio ordenador, um valor humano, um dever social, uma responsabilidade pessoal, uma virtude moral. E significa incluir a parte no todo e o todo na parte. Aquilo que há pouco eu falei como participação. A participação implica um movimento de
inserção no todo e de inclusão da parte. A solidariedade é um valor, não é uma simples tecnicalidade. E tem que funcionar como um estímulo ativo e não como uma dependência estigmática. Exige o compromisso, concretiza-se na vivência e na plenitude do caráter e da compreensão do outro. João Paulo II falava em construir uma solidariedade de mentes, de mãos e de corações, capaz de vencer as diferenças e as divisões. A solidariedade implica a ética da reciprocidade. Cada um deve tratar os outros como gostaria que ele próprio fosse tratado, a forma positiva ou diretiva, e cada um não deve tratar os outros da forma que não gostaria dele próprio também fosse tratado, a forma negativa ou proibitiva. Isto é um pouco kantiano, mas é sem dúvida o princípio da solidariedade. É uma ética, portanto, assimétrica, ou seja, é uma ética assimétrica porque é um compromisso com vista ao bem-estar do outro, sem expectativas de nada em troca. Na sua perspectiva mais cristã, de caridade, e permita-me uma figura de um quase oxímoro de contradições, portanto um oxímoro, a solidariedade, a caridade, multiplica-se dividindo e soma-se pela diferença. Ou, como dizia Santa Teresa d'Ávila, procura-me em ti e procura-te em mim. A globalização, como dizia o Papa Bento XVI, tornou-nos mais próximos, mas não nos fez necessariamente mais irmãos. E esse é um dos grandes desafios. Já não vos vou aqui falar das questões da globalização do ponto de vista económico, institucional, geopolítico, mas de facto a globalização tem aspectos positivos. Mas o grande desafio é da globalização no sentido da solidariedade, no sentido da expressão de alimentar novas esperanças para o futuro da humanidade. É, portanto, uma conjugação entre a economia da troca e a economia do dom. E é nesse sentido que eu também acho que este é o grande desafio que hoje colocamos. Nós temos uma noção hoje, muito material da expressão da solidariedade. Às vezes basta mais uma palavra do que €1, passe a imagem, não é? Hoje mede-se tudo em euros, inclusive a solidariedade. É sem dúvida um ponto importante da expressão solidária, não é? Mas às vezes não é sequer o mais importante. E o individualismo a que as sociedades hoje estão muito propensas é, sem dúvida, um adversário desta ideia. Como é a constante subversão do princípio, um princípio caro da 40º ano, que é o princípio da subsidiariedade. Ou seja, o princípio da subsidiariedade é um princípio segundo o qual não devemos subir ao patamar seguinte da organização social se melhor pudermos resolver os problemas num patamar inferior. E nós aqui, a primeira coisa que apelamos é ao Estado, é sempre o Estado, mais Estado. O Estado não tem omnisciência social, nem tem competência afetiva. Se uma criança, um bebé de 4 meses, 5 meses, estiver a chorar de noite, não é o Estado que lhe vai resolver o problema, é a mãe e o pai que estão junto dele. Portanto, muitas destas questões educacionais, até de saúde, de respeito pelo outro, de caráter, forjam-se na expressão base da organização social, que é a família e outras instituições de proximidade. E esta alteração, às vezes subversão do princípio da subsidiariedade, não é, muitas vezes, um fator que ajuda a combater a pobreza. Bem pelo contrário. A subsidiariedade, no fundo, é um princípio de liberdade, de iniciativa
e de responsabilidade e de uma harmoniosa hierarquia de valores. O ser antes do ter, a dimensão espiritual e imaterial antes da dimensão física e instintiva, a convivência antes do isolamento, a família antes da autarquia, a autarquia antes de outras organizações antes do Estado. Em resumo, nada sobre nós sem nós. Nada sobre nós sem nós. Estou já a terminar, não vos quero amassar muito, mas temos que construir pontes e não apenas tecnocracia abundante, que leva... Eu vejo isso, por exemplo, na aldeia onde vivo agora parte do meu tempo, não é? Ajuda as pessoas sobre uma determinada prestação social. Elas não sabem, elas nunca mexeram num computador, elas têm dificuldades. Este mundo não está feito para as pessoas mais velhas, para as pessoas que muitas vezes sabem mais do que nós, na sabedoria da vida, não é? E temos que erradicar o aparente comodismo da ética de posta restante social, onde sempre se corre o risco de uniformizar o que exige diferenciação, de massificar o que supõe proximidade e capilaridade e personalização. Certamente estarão aqui pessoas que trabalham no setor social, eu também passei parte da minha vida a trabalhar nele. Eu faço-vos um convite, um desafio. Temos que viver com burocracias e com tecnocracias, mas não nos deixemos superar por elas, porque a burocracia é o divórcio entre os meios que temos ao nosso dispor e os fins que devemos prosseguir. A tecnocracia não é o divórcio, mas é a supremacia dos meios sobre os próprios fins. E, portanto, são, de algum modo, adversários desta luta de justiça com alma e não meramente contábil. A caridade supera, e agora estou a citar a Caritas in Veritate, a caridade supera a justiça, porque amar é dar, oferecer ao outro do que é meu, mas nunca existe sem a justiça, que induz a dar ao outro o que é dele, o que lhe pertence em razão do seu ser e do seu agir. Não posso dar ao outro do que é meu, sem antes lhe ter dado aquilo que lhe compete por justiça. Como dizia Paulo VI, a justiça é o primeiro caminho da caridade ou a medida mínima dela. Pronto, termino dizendo que o mundo está cheio, é difícil, e ser difícil e problemático exige ou impõe que nós não sejamos medíocres. Medíocres não me refiro à inteligência, mas à atitude. Devemos lutar contra o indiferentismo, que é essa amiba ética ou a ética que tem levado a uma ideia de separação das pessoas. A tecnologia, por exemplo, notável que hoje temos ao nosso dispor, não é? Às vezes aproximou-nos de quem está longe e afastou-nos de quem está próximo. Isso vê-se nos restaurantes, entre pais e filhos. Afastou-nos de quem está próximo. Hoje, um irmão fala para um outro irmão que está noutra casa através de uma mensagem ou através de uma coisa qualquer desse estilo. Tudo bem, mas então, e a alma? E a alma, não é? A proximidade, a ideia de se dar ao outro é muito mais do que aquilo que as tecnologias nos podem e devem continuar a fornecer. Não é? Cito a propósito, aliás, hoje o Santo Padre canonizou um jovem italiano, Carlo Acusti, não é? Carlo Acusti, que tem uma frase, ainda há pouco vinha no automóvel a falar, tem uma frase muito bonita que é só nos preocupamos com a beleza do corpo e nunca nos preocupamos com a beleza da alma. Este é um desafio que temos à nossa frente
E não sei se conhecem, eu vou terminar com esta história, certamente é lenda, mas também deve ter a sua parte de verdade, porque as lendas também têm a sua parte de verdade, não é? Isto a propósito da ideia da participação, a propósito da ideia do poliedro de que fala Papa Francisco. Ele, no poliedro, diz que o poliedro é a união de todas as partes que na unidade mantém a originalidade das partes individuais. Ou seja, o poliedro junta partes, mas não destrói as partes. E é isto que muitas vezes no mundo hoje árido que vivemos acontece. Nós somos vistos, somos construídos através de partes e raramente atingimos a ideia do todo. A história é é do rei Luís IX de França, mais tarde canonizado como São Luís, que foi fazer uma visita às obras da Catedral de Chartres, que tinha sido devastada por um incêndio. E, quando chegou lá, foi falando, dialogando com os artesãos que estavam a reconstruir a Catedral. E cada um deles procurou dizer o que é que estava a fazer. O marceneiro disse: Majestade, eu estou a terminar o altar-mor que ficou danificado. Um pintor disse: Majestade, eu estou a procurar restaurar estes frescos que perderam parte da sua vivacidade. Enfim, a todos eles responderam assim. E finalmente, quando o rei Luís IX estava já a sair da catedral, encontrou a trabalhar um velho ancião, curvado pela doença e pelo tempo, ancião, sem dúvida, portanto, sabedor, que estava a fazer o trabalho mais indiferenciado naquela catedral. Estava simplesmente a varrer o lixo e as aparas dos artesãos. E o rei perguntou-lhe: e o senhor, meu velho, o que é que está a fazer? Ele olhou para o rei e disse: Majestade, eu estou a reconstruir uma catedral. Curiosamente, aquele que fazia o trabalho mais indiferenciado era o único que tinha a noção do todo. E hoje isso passa-se quando eu pergunto a uma pessoa: o que é que faz? Sou não sei o quê naquele sítio. Mas isso não diz tudo, é preciso mais. É preciso termos a ideia do todo, é preciso termos a ideia da abrangência, porque é a ideia do todo e da participação que nos faz mais solidários e nos torna mais exigentes. E termino com uma frase de um filósofo e eticista, Emmanuel Levinas, ou Levinas, era um lituano que depois se naturalizou francês, de origem judaica. Enfim, até é interessante porque numa lógica interreligiosa vale a pena também nós pensarmos assim, e termino mesmo citando a frase de Emmanuel Levinas: somos todos responsáveis por tudo e por todos, perante todos, eu mais do que os outros. Não devido a esta ou àquela responsabilidade efetivamente minha e por causa de falhas que tenha cometido, mas porque sou responsável de uma responsabilidade total, que não depende de contratos, de leis ou de reciprocidade, e que não reduz o outro ao mesmo. Muito obrigado.
De novo, uma boa tarde a todos. Depois da interessantíssima palestra do professor Pagão Félix, passamos ao recital pela Camerata Oriana, com direção de Alberto Roque. O recital que compõe este momento, a segunda parte deste Encontros na Basílica, será apresentado então pela Camerata Oriana, com direção do maestro Alberto Roque, que é o titular desta Orquestra de Sopros de Orém e diretor também musical na companhia desta instituição. As obras escolhidas para este encontro pretendem oferecer ao público uma experiência musical e também espiritual, partilhando uma música que é representativa de diferentes épocas. Por isso temos duas estéticas diferentes, uma mais longínqua de Bach e uma mais contemporânea do padre Diamantino Faustino, pároco em Linda a Velha, Oeiras. A todos agradecemos a disponibilidade e escutaremos então de seguida a Camerata Oriana. Muito boa tarde, bem-vindos a este momento musical. Conforme já foi dito, vamos tocar duas obras. A primeira de Carl Philipp Emanuel Bach, filho do grande e genial Johann Sebastian Bach. É um dos grandes representantes do período logo a seguir ao Barroco, do clássico da história da música. Esta é uma das suas sonatas originais para instrumentos de sopro. Ele escreveu 6 sonatas para esta formação. Nós vamos interpretar a primeira em Ré maior. É um andamento único. Portanto, vão perceber quando terminar, estejam à vontade para bater palmas. Muito obrigado.
A próxima obra, com a qual iremos encerrar este momento musical, chama-se Suite de Salmos e foi composta pelo padre Diamantino Faustino, é padre na paróquia de Linda a Velha, e o padre Diamantino, nos anos 2013, foi aluno de composição na Escola Superior de Música de Lisboa. Na época eu era professor nessa escola e digamos, entramos em conversações sobre haver a possibilidade de termos uma obra com textos litúrgicos, sacros, que fosse para uma composição de instrumentos de sopro. E ele acolheu a ideia com muito agrado e disse-me, ok, então eu vou pegar em alguns textos. E então pegou em 3 salmos. A primeira obra chama-se, o primeiro andamento chama-se Espera, é baseado no Salmo 42 e tem aqui uma particularidade, a música, como foi dito ainda há pouco, a estética é uma estética muito diferente desta que acabaram de ouvir, é um compositor que viveu e vive no século XXI e nasceu no século XX, portanto também ele quis, de certa forma, dar um contributo e um tributo aos grandes compositores desses séculos. O primeiro andamento é dedicado a Igor Stravinsky, portanto vão perceber que a música é muito diferente da que acabaram de ouvir. O segundo andamento é literalmente música instrumental, chama-se Cuore e é um tributo a um grande compositor italiano, Giacinto Chelsea, que, digamos, explorou o universo sonoro de uma forma, digamos, muito, muito especial. Depois temos o terceiro andamento, que é o Benedicam, baseado sobre o Salmo 16, e depois a obra termina com Laudate, sobre o Salmo 150. Espero que gostem da Suite de Salmos do padre Diamantino Faustino. Para interpretar esta obra iremos ter o José connosco.
Beatum es cor meum lectatus. Notas mihi faciae vias vitae, plenis sum delectis iecum vultu Delactationes in dexterra tua. Usque Laudate Domino in suno tube, in salterio et cithara, in timpano et coro, in cordis et organo, in cymbalis bene sonantibus, in cymbalis jubilationibus. Laudate Dominum, laudate Dominum. Alleluia, alleluia.
Amen.